Sonho. Quanto vale um sonho? Quando sonhamos sozinho, isso já significa muito. Mas nada se iguala a um sonho que se sonha junto. Na força, na coragem e no afeto. Como é bom sonhar de novo. Visualizar as crianças e os jovens acessando o nosso prédio, a joia rara do nosso amado município. Grupo Escolar Quintino Bocaiúva. Você merece voltar a alegrar as nossas vidas com esperança e fé em dias ainda melhores. Sonho. Quanto vale um sonho? Como é bom sonhar de novo, visualizando nosso Quintino vivo outra vez, mais perto de você. Eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre a base da minha educação, a base da educação dos meus pais, dos meus amigos e sobre um prédio que não só a estrutura arquitetônica tem interesse para a gente, a nossa história, mas ele se impõe no afeto, no amor e na nossa formação educacional e pessoal. O Grupo Escolar Quintino Bocaiúva, quando eu penso no prédio, eu me reporto a uma fase da vida que eu fui alfabetizado e naquela fase nós tínhamos o prédio que, digamos, era soberano naquela área ali. Um prédio de 2 pavimentos e as demais casas não tinham esse porte. O Quintino foi a primeira escola que eu frequentei, né? Eu tinha 6 anos, foi em 1954. Eu fiz tudo lá, até a quinta série, que naquela época era a quinta série, quinta, sexta, sétima série eu fiz lá nesse prédio antigo. Depois, uma professora de francês teve a iniciativa de querer construir o Carlos Brandão. Aí nós construímos o Carlos, nós falamos que nós fizemos campanha, nós pegamos balde de cimento, de pedra bruta para fazer aquele prédio, o Carlos Brandão. O Quintino foi a minha primeira escola. Eu iniciei no Quintino. Quando eu passei para a quinta série primária, que na ocasião ainda tinha a quinta série, né? E quando minha mãe foi renovar a matrícula, ela ficou surpresa porque já não existia mais a quinta série. Eu teria que ir para o primeiro ano do ginásio. E na ocasião minha mãe não tinha dinheiro para pagar nem a matrícula, nem a mensalidade. Então eu tive que repetir a quarta série, né? Que seria a quinta série, o quinto ano que eu ia fazer, eu tive que repetir a quarta série, porque eu não tive condições de ir. E no ano seguinte foi que a minha mãe conseguiu bolsa de estudo e tudo para mim, foi onde que eu consegui ir até estudei no Carlos Brandão. A minha relação com o Quintino, ela não é uma relação de professora atuante, mas como aluno, né? Eu sou do interior, morei até os 14 anos no interior do Apiaçu, e lá nós só tínhamos escola isolada. Passei 2 anos lá sem ter estudo, e estudar no Quintino era o maior sonho. De modo que, quando meu pai percebeu que nós não estávamos mais tendo acesso ao estudo, eu vim morar em Cachoeiras. E eu fui assim, realizar um sonho de uma menina, moça na época, era menina, né? Que queria estudar. E foi estudar no Quintino. Então, entrar no Quintino era um sonho. Olha, a relação minha com o Quintino Bocaiúva foi assim, uma experiência muito boa na minha vida. Eu fiz o concurso em 71 e em 72 eu comecei a trabalhar dentro do Quintino Bocaiúva. Trabalhei no Quintino Bocaiúva até me aposentar. Foram mais de 30 anos de Quintino e que sempre tudo correu muito bem. O Quintino, ele atravessou toda a minha vida, porque foi a primeira escola que eu estudei
E o Quintino atravessou de uma forma muito interessante, porque não havia escolas particulares em Cachoeiras. A minha mãe já tinha sido aluna do Quintino. O meu pai também foi até as 2 primeiras séries iniciais. Então, ele atravessou a minha vida e me formou uma pessoa de um coração melhor e de uma visão coletiva da vida, porque como não havia escolas particulares, todos estávamos ali. Ali era né, a reunião de todas as crianças do município. Então tínhamos pobres, ricos, mais ou menos, todas as cores de pele, todas as religiões. E eu aprendi muito novinha, então, a selecionar os meus amigos e valorizar as pessoas pelo caráter. Porque estávamos todos juntos, não havia divisão de poder econômico, não havia. Então a gente eu acho isso muito importante, muito importante. Quando as crianças vão setorizam o ensino e elas ficam só num grupinho, elas só conhecem aquela linha pedagógica, aquele grupo social. E nós no Quintino não, éramos todos iam para o Quintino, só não ia para o Quintino quem tinha o pai ferroviário, que ia para o liceu ferroviário, mas toda a comunidade cachoeirense, 2 gerações ou 3 antes de mim e depois, foi aluno do Quintino. Eu gostava muito de trabalhar no Quintino. As diretoras que nós tivemos foram muito boas, né? A dona Odete Abunamã, a Maria Macedo, foram os que eu peguei com mais tempo. E o nosso trabalho era muito tranquilo. E eu, como professora, eu tenho a dizer que eu sempre amei a minha profissão. Eu me sentia muito feliz em ser professora, em lidar com as crianças e tinha amor mesmo por elas. Embora eu fosse às vezes um pouco até exigente, que os ex-alunos falam. Mas é porque eu queria que eles fossem bons também. Eu não só ensinava, mas também sei que eduquei muita gente. Até hoje eu escuto eles falarem: devo muita coisa à senhora, aprendi muita coisa com a senhora. O Quintino foi a base para mim, muito. Tanto profissional como de aprendizagem. Porque eu me espelhava nos professores, nas professoras. Eu devo a Vilma, a dona Vilma e a professora Silvia, que é a tia de Gaete, que eu fiz a 5ª série na época, que equivale ao 1º ano hoje do ginásio, antigamente no ginásio. Ela, Vilma Silva, filha do seu Silvinho, Vilma não, Silvia, tia de Gaete. Elas foram tudo para mim, porque a minha vida era muito simples. Nossa, a minha vida em casa muito simples, não tinha nada, quase nada. E o meu sonho era aprender, era estudar, e aí para ser professora. E assim fiz. O Quintino me deu toda a base que eu tive, que eu tenho até hoje. Ele oferecia um ensino muito abrangente. Para vocês terem noção, você tinha educação física, mas tinha bordado, pintura, tinha opções de várias oficinas, que não eram bem oficinas, eram aulas mesmo. Nós tínhamos férias, como não temos quase hoje, as crianças quase não têm, e tínhamos professores que faziam de tudo ali, né? Além de professor de sala de aula, nós tínhamos professor de arte, nós tínhamos professor de educação física, nós tínhamos professora que ensinava bordado, quem quisesse, tivesse habilidade. Dona Arleia foi a minha primeira professora. Na verdade, todas elas me marcaram muito porque eu sou muito sentimental. Mas Dona Arleia, ela foi a primeira, então a gente realmente fica mais apegada. E depois eu encontrei Dona Arleia na faculdade de Santa Doroteia. Quando eu estava fazendo a minha faculdade, que ela foi fazer a dela. E a gente se encontrou numa sala de aula.
Então, os laços ficaram mais ainda. Eu passei em frente ao Quintino essa semana e eu senti assim, uma tristeza muito grande, porque o prédio está totalmente abandonado. A minha primeira experiência foi nesse prédio, que está totalmente abandonado. Esse prédio, ele tem um valor histórico, sabe? Cada tábua, cada degrau daquelas escadas tem uma história ali, sabe? De alguém que pisou ali e que saiu, que se transformou em alguém mais importante ainda, sabe? Isso é, se as gerações jovens tiverem a oportunidade de usar aquele quintino, desfrutar daquele quintino, daquele espaço tão importante para nós, para todos nós, eu acho que eles vão descobrir a beleza e por que tantos de nós vivemos pedindo, recupere o quintino, não deixem ele desabar. O quintino não pode acabar e ele é uma tradição, é um prédio que precisa ser conservado e para ter inclusive outras utilidades e a memória da nossa cidade também. A reforma e a restauração do prédio é um sonho da minha geração e de outros que trabalharam e que aquele prédio tem referência. E que olhe com carinho e que apoie essa restauração que estão querendo fazer no Quintino, porque nós só vamos ganhar com isso. É mais um prédio histórico, nós temos poucos na cidade, né, que vai embelezar a nossa cidade, que vai alegrar muita gente mesmo. É um sonho, não só meu, mas eu acredito de muitos cachoeirenses que têm lutado para que isso aconteça, né, porque as pessoas não estão valorizando e a nossa cidade precisa ter alguma coisa histórica para quando as minhas netas, né, outras crianças no futuro poderem ter isso, né, na lembrança, dizer, não, minha avó estudou nessa escola, minha avó passou por aqui, meus pais passaram por aqui. Se fizer a reforma nele, eu acho que vai ser um sonho de todo mundo que trabalhou e que estudou no tempo do Quintino. A gente tinha as turmas que formavam antes de entrar, cantavam o hino nacional. Isso tudo era maravilhoso. Hoje em dia nem existe muito mais isso, mas na nossa época a gente fazia desfile, a gente ficava uma semana inteira treinando naquela rua ali, em frente ao Quintino, para no dia de 7 de setembro, 15 de maio, a gente botar as crianças na rua para desfilar. Aquilo era um sonho, aquilo arrepiava a gente quando a gente passava na rua. Era uma coisa maravilhosa. Aquilo era muito cheio de gente, o Quintino, você saber andar com o bolso, né, bordado, QB, né, que a gente como criança a gente falava que quero beijar, adolescente, né, que era o Quintino Bocaiúva, que virou quero beijar. Não sei se vocês sabem disso, já contaram isso a vocês, não? Então estou denunciando a maioria. E aí era uma coisa legal, era um status, sabe? Era um orgulho desfilar. O Quintino está desfilando, olha, vai chegar o Quintino, sabe? Era maravilhoso, eram poucas escolas que tinham, né? Eu acho que para todos nós, cachoeirenses, aquele prédio tem uma importância muito grande no sentido de que foram ali que aconteceram as primeiras letras, mas que lá na década de 50 também abrigou o primeiro ginásio escolar. E foi a época em que se abriu a perspectiva, inclusive, para cachoeirenses que não podiam se deslocar para outras cidades, poder fazer, inclusive, naquela época, o primeiro grau que correspondia ao ginásio. E foi nesse mesmo prédio que aconteceu o segundo grau, que foi o curso de formação para professores. Então eu acho que a importância do prédio, na minha visão, não se prende só ao grupo escolar da década de 30, mas também ao prédio que abrigou a nova etapa da educação no município na década de 50. As novas gerações devem, as novas pessoas, os jovens, precisam conhecer mesmo, conhecer mais a história, porque quem faz história somos nós, e que eles também estão fazendo história.
Então tem que refletir bem, pensar em que história eles estão passando para o próximo, para as próximas gerações. E que Quintino Bocaiúva foi uma escola de excelência em Cachoeiras de Macacu. A gente não pode esquecer as nossas raízes, nós não podemos esquecer toda a nossa infância, toda a nossa trajetória de vida. Então acho que isso aí tem que ser preservada, para que outros cheguem e possam ver e valorizar, É uma maneira da gente valorizar tudo aquilo que a gente aprendeu, Nunca deixando nada para trás, porque a vida, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Porque a nossa cidade é pequena, mas ela é uma cidade linda. Ela precisa de ser cuidada, de ter prédios públicos bem cuidados, bem pintados. Eu acho que isso seria um sonho de qualquer cachoeirense ou de qualquer pessoa que vem para Cachoeiras e que ama Cachoeira, porque eu acho que todo mundo que vem para Cachoeiras, no final, acaba amando Cachoeiras. Quintino está lá. É preciso só, consertá-lo, Perfeito. E dar uma nova estrutura para ele durar aí muitos anos ainda, Assumam, vocês são esse presente e estão vislumbrando o futuro. É para vocês que nós estamos fazendo essa movimentação toda. Esse prédio é um patrimônio histórico, isso aí tem história para vocês entenderem, para vocês começarem. Cachoeiras de Macacu, o Quintino Bocaiúva, ele é um Brasilzinho nesse Brasilzão. Ele é uma célula, mas ele tem os mesmos problemas e perspectivas e possibilidades do Brasil, da Amazônia, de tudo que nós temos de riqueza. Então é para vocês vão começar a entender o que é patrimônio arquitetônico, patrimônio imaterial e assumam essa condição de conhecer a escola que vocês não estudaram, mas que formou pessoas de bem, pessoas profissionais competentes, pessoas responsáveis, pessoas boas. E então é isso, é de vocês esse momento agora, é de vocês. A gente já está com uma certa idade, aposentada, cuidando dos netinhos, A gente não vai deixar de lutar pelo Quintino, mas a gente está lutando para entregar para vocês. Eu quero que vocês façam bonito, que vocês preservem e coloquem ali dentro tudo que for melhor para desenvolver o nosso município e a vocês mesmos. Entende? É isso, é um presente que a gente está dando para vocês. É isso aí. Amanhece, Cachoeiras, o sol veio te brilhar e também os portugueses vêm para te colonizar. Tem escravo, tem chibata, sinhazinha, plantação, trabalho, suor e sangue, planos de libertação. Vem o padre, tem a missa, tem o rio caudaloso e o navio insistente leva o ouro precioso. Passa o tempo, passa a vida, passa tudo devagar. Fecha o tempo, seca o rio, mas o sol sempre a brilhar. Amanhece, Cachoeiras, está chegando a Leopoldina. Vem o trem, vai ter trabalho, vai casar muita menina. Anoitece, Cachoeiras, tem o baile, vai dançar. 10 de outubro, piratas, caçadores, cavaleiros do luar. Amanhece, Cachoeiras, sonha um sonho de menino, vai ter lápis e merenda, vai ter aula no Quintino. Amanhece, Cachoeiras, hoje tudo sobressai. Quanto charme, quanto viço os meninos do Senai. Amanhece, Cachoeiras, vai em frente, não regrida, pois viver de saudosismo não é vida, não é vida. Passa o tempo, passa a vida, passa tudo tão depressa. Poucas coisas se criaram e o que foi não volta nessa. Amanhece, Cachoeiras, eu não entendo bem porquê, mas eu fico magoada quando falam de você.